Então, vamos continuar. Mas primeiro, caso você tenha terminado primeiro o projeto, você já vai ter os módulos baixados pelo comando npm install e a gente pode dar continuidade aqui ao trabalho. Mas se por acaso você está chegando direto nesse capítulo e baixou o stage que está no texto explicativo deste capítulo, você não pode esquecer de rodar o comando npm install para baixar todas as dependências, ok? Então vamos lá, eu já tenho meu servidor rodando, já tenho meu projeto aqui aberto no Sublime e a visualização dele aqui no meu navegador. Então vamos continuar. Então vamos lá, eu quero melhorar um pouco a experiência do usuário na minha aplicação, eu quero dar um visual mais atrativo. Por exemplo, eu quero colocar o nome AluraPic em destaque. Então a gente consegue fazer isso usando a classe Jumbotron do Bootstrap. Então eu vou criar uma div aqui, que não tem nada dentro por enquanto, e vai ter a classe aqui Jumbotron. Vou mover o meu H1 lá para dentro, né? Vou indentar aqui, vou salvar e vou visualizar aqui no meu navegador, né? Tá lá a AluraPic, tá demorando um pouquinho para mostrar a imagem do leão, porque ele está baixando essa imagem aqui pela internet. Colocamos aqui a nossa imagem aqui do leão, o AluraPic em destaque na nossa página, só que eu quero exibir um título para essa imagem. Só que essa imagem eu quero que ela fique dentro de um painel. É um painelzinho com a imagem dentro e o título da imagem. Então, também vou recorrer aqui ao Bootstrap. Mas, Flávio, você está me ensinando Bootstrap, cadê o Angular? A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Então, eu imediatamente após aqui o meu Jumbotron, vou criar também uma div com a classe panel default do Bootstrap. Só que esse meu painel ela tem que ter um título, né? Então, vou colocar aqui a classe, a tag div, com a classe panel heading, tá? E dentro do panel heading, eu vou colocar aqui um H3, uma tag H3 com o título, com o nome da minha imagem. Qual vai ser o nome da minha imagem? Vai ser foto.título, usando Angular Expression para pegar o quê? A foto que é fornecida pelo nosso controlador. Então, eu tenho scope foto, ela tem o título URL, e dentro de index eu quero exibir no título do meu painel a foto, tá? Só que esse meu H3 aqui tem que ter a classe panel title, tá? Título do painel. Então, o meu painel tem lá o título e agora precisa de um body, de um corpo, para eu exibir quem lá dentro dele, a minha imagem. Então, deixa eu mover minha imagem lá para dentro do painel. Teclado maldito, vamos lá, juntar para cá. E vou botar aqui a classe igual a panel hífen body. Então, o que eu fiz? Não tem nada de novidade do Angular. A única coisa é que, vou botar aqui um comentário para saber que essa div é fim do panel para me ajudar aqui a não me enrolar no HTML. Então, eu acabei de salvar. Então, eu tenho aqui o Jumbotron, deixa eu dar um espaçozinho aqui para ficar bonito, com o título, e tenho aqui o meu painel, que vai ter minha imagem e que também vai exibir o título. Então, vou salvar, Ctrl S, vou recarregar minha página. Então, tá lá o título do painel, eu já tinha na foto o título e a imagem, ok? Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Deixa eu salvar aqui. Eu quero exibir mais de uma foto. Significa que eu quero ter o quê? Mais de um painel que exibe uma foto. Então, se eu vou fazer isso aqui no mundo HTML, o que eu faço? Eu pego toda essa marcação aqui do Bootstrap, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Então, eu criei aqui quantos painéis? São 3, né? 1, 2, 3, mentira, são 4 painéis aqui. Vou salvar e vou visualizar aqui no meu navegador. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 painéis exibindo a mesma imagem. Só que eu quero exibir, não é a mesma imagem, eu quero exibir imagens diferentes. Então, vocês concordam que na Angular Expression de cada um desses painéis, eu vou ter que apontar para uma outra foto, eu vou ter que ter um outro dado que é o quê? A foto. Então, voltando para o controller, se a gente olhar aqui, eu só tenho scope foto, e na Angular Expression de todos esses painéis eu uso o quê? Foto.título e foto.url.
Então, o que eu vou precisar fazer? Vou facilitar minha vida aqui um pouquinho, vou apagar um painel, vou deixar só 3, tá? Deixa eu salvar aqui, recarregar, estão lá os 3 painéis. Eu quero que cada painel tenha uma foto diferente e um título. Então, o que eu preciso fazer? Preciso ir lá em Fotos Controller, na natureza nada se cria, tudo se copia. Vou copiar aqui, vou criar uma nova foto, né? Vou chamar de foto 2. Vou botar aqui um título diferente, botar Leão 2. Eu vou manter a mesma foto só para evitar de ir lá pegar e procurar uma URL, né? Então, vou dar Ctrl C, vou vir aqui embaixo, Ctrl V, de novo, Ctrl V. Então, eu vou ter foto 2, foto 1, foto 2, foto 3, foto 4. Deixa eu ver quantos painéis eu tenho lá. Foto 1, foto 2. Então, não preciso de tanta foto assim, não. Eu posso ter foto 2, foto 3. Ok? Então, eu tenho 3 fotos. Foto 2 e foto 3. Foto 3 vai ter o título Leão 3. Então, o que eu quero? Eu quero, para cada um desses painéis que eu tenho aqui na minha tela, exibir Leão, Leão 2, Leão 3. Então, qual é a consequência disso? A consequência disso é que eu tenho que ir lá na minha Angular Expression. Aqui é o primeiro painel, o segundo painel, tenho foto 2, título, foto 2 URL, foto 2, título. A mesma coisa embaixo, foto 2, foto 2, foto 2, né? Só que aqui no caso eu estou sabotando, é foto 3, né? Foto 3 e aqui o que? Foto 3. Vou salvar e pelo mecanismo de data binding, significa que quando a view for renderizada, tem que exibir o valor lá da foto que está no meu controller. Então, eu vou recarregar a página e está lá. Leão, Leão 2, Leão 3. Ok? Mas repare o seguinte, se eu quiser ter mais um painel, eu vou ter que cortar e colar o painel e criar mais uma propriedade foto lá em $scope. Então, isso é meio complicado. Meu $scope aqui vai ficar o quê? Abarrotado de scope.foto2, scope.foto3, scope.foto4. O que eu estou querendo aqui é o quê? Ter uma lista de objetos do tipo foto. Então, vamos fazer isso. No lugar de eu declarar aqui, essa bagaça toda, eu vou ter em $scope um objeto chamado o quê? Fotos. Que, na verdade, vai ser o quê? Um array, tá? Um array em JavaScript, deixa eu botar aqui bonitinho aqui embaixo, né? Deixa eu pular aqui a linha. Então, a primeira foto desse array é quem? Deixa eu indentar aqui também, para ficar melhor ainda. É a foto leão, vírgula. Qual é a segunda foto, o segundo objeto desse array? Eu vou dar o Ctrl C e o Ctrl V. Vai ser quem aqui? Leão 2, não é isso? Leão 3. Vou colocar aqui Leão aqui para ficar bonitinho. Leão 1, Leão 2, Leão 3, né? Estou mantendo a mesma imagem para evitar de eu ter que digitar, mas agora eu tenho uma lista de quantas fotos? 1, 2, 3 fotos. E agora? O que eu preciso fazer? Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou apagar esses outros 2 painéis. Olha a quantidade de marcação que eu vou me livrar. Só vou ter um painel. Mas qual é a ideia desse painel? Esse painel queria que esta marcação aqui inteira fosse repetida para cada foto lá da minha lista. Então, primeira coisa que eu escrevo menos aqui. Só vou escrever o quê? O meu HTML do Bootstrap, você vê que não é trivial, é um HTMLzinho grande, uma única vez, e eu quero repeti-lo para cada foto dentro do quê? Da meu array fotos. Repetição é com Angular, é com ele mesmo. Então, olha o que eu vou fazer. Eu mantenho foto aqui na minha Angular Expression. Eu mantenho a foto aqui, mas eu quero fazer o seguinte. Para a primeira foto da minha lista, cria esse painel e a foto aqui vai ser a primeira foto da lista. Para a segunda foto da minha lista, cria de novo um painel, só que no caso a foto agora vai ser a segunda foto do quê? Da minha lista.
repetição como é coisa do Angular. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou usar um truque do Angular. Truque do Angular são o quê? Diretivas. Eu vou chegar e fazer o seguinte. Quem é que eu quero repetir? Como é que é repetir em inglês? Repeat. Nós já criamos diretivas do Angular. Por exemplo, usamos, né, a ng-app e a ng-controller. Se eu quero repetir, repeat em inglês é repeat, né? Repetir em inglês é repeat. Eu vou usar a diretiva o quê? ng-repeat. ng-repeat. Igual, eu vou botar aqui aspas aqui pra gente. Só que é o seguinte, a ng-repeat, essa diretiva que vai repetir meu painel, fez curso no Mandiná para saber onde estão os dados, a lista que ela tem que varrer para repetir? Não, então eu vou fazer o seguinte, ng-repeat, eu vou fazer aqui, ó, photo in fotos. Repare que eu não usei a Angular Expression, aqui é um pouquinho diferente nessa diretiva. Esse fotos, na verdade, é esse fotos e $scope. E quando eu coloco fotos em fotos, aqui poderia ser qualquer nome. Por exemplo, eu poderia botar aqui Flávio. Mas o que isso acarretaria? Eu teria que trocar onde está a foto para Flávio. Aqui também para Flávio. E meu título aqui para Flávio. Esse nome é só um apelido para saber, na primeira repetição, como é que eu vou ter acesso ao primeiro elemento da minha lista. Então, eu vou colocar a foto que fica muito mais legível. Então, vou salvar e vamos ver aqui o resultado. Recarreguei e é fantástico. Ele criou primeiro painel Leão 1, segundo painel Leão 2, terceiro painel Leão 3. E se eu olho a minha marcação, eu só tenho o quê? Um único painel do Bootstrap que eu pedi para repetir. Só que a cada repetição ele faz o quê? Ele pega a primeira foto aqui e joga dentro de foto. Eu vou exibir os dados lá dessa foto. Tem mais elemento na lista? Tem. Então, ele vai para o segundo elemento da lista. Foto aqui fica valendo quem? O segundo elemento da lista. E eu acesso via Angular Expression. Então, se eu tivesse 5.000, 3.000, 500.000 fotos aqui dentro, ele ia repetir esse cara aqui tantas vezes. Então, repare que meu HTML fica muito mais fácil de manter e eu consigo um efeito, torna o uso do painel do Bootstrap muito mais simples. Ok? Então, beleza, Flávio, você me mostrou a capacidade que o Angular tem de pegar uma lista colocada em scope, que o controller dá para view, e iterar sobre essa lista e montar uma marcação. Só que no mundo real, normalmente numa aplicação, você vai querer buscar esses dados da onde? De um servidor web, vai querer fazer uma consulta via Ajax, pegar esses dados e alimentar o quê? A tua view. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente já vai aprender como se integra aí com o nosso back-end. A primeira coisa é o seguinte, nosso back-end já está pronto, já existe endpoints, URLs prontas para a gente consumir. Então, a primeira que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, vou abrir aqui meu HTML, meu navegador, vou dar Ctrl V, aí eu tenho aí localhost 3000 /v1 fotos. Essas URLs são feitas pelo responsável do back-end. Então, se você trabalha na área de front, você tem um cara de back-end trabalhando com você, você tem que entrar em contato com ele e saber o seguinte, olha, eu preciso que você me disponibilize uma lista de fotos. Qual é a URL que eu preciso acessar? Então, nesse caso, eu estou fazendo o papel do cara do back-end, estou informando para você que é essa URL, que já está no nosso back-end prontinha para te devolver dados. Então, se eu der Enter, chega essa maçaroca aqui, essa massa fenomenal de dados aqui na minha tela, né? Uma coisa curiosa é que esse dado que eu estou recebendo, na verdade, é um JSON, uma lista, né? Eu tenho uma lista lá cheia de objetos. Olha aqui o iniciozinho do array, eu tenho uma lista de objetos, só que a imagem de cada objeto desse é um data URI. O que é isso? Em vez de eu botar um link para uma imagem, os dados que já estão no nosso servidor guardam o data URI dessa imagem, ou seja, é a representação dessa imagem em base 64. Por isso que tem esse texto aqui todo bizarro. Qual é a ideia disso? Você evita que se eu tivesse colocado um link de uma imagem que não existe, você ia ler essa foto e a foto não seria exibida, ok? Mas o mais importante que a v1/fotos retorna o quê? Uma lista de fotos do servidor, que é um array JavaScript cheio de objetos lá, onde eu tenho título e URL e outras características que a gente vai ver aí ao longo do tempo. Mas o que eu preciso é acessar esse endereço pelo Angular, pegar essa lista e jogar dentro de onde?
preciso pegar essa lista e jogar dentro de $scope fotos, certo? Então, quem é que faz isso para a gente? Vamos lembrar aqui comigo. A URL está aqui, né? Lembra que o Angular trabalha com o conceito de injeção de dependência? O que é isso? Eu digo assim, eu quero um scope. Eu coloco no meu código aqui na definição do meu controle que eu preciso de um scope e o Angular vai e cria esse scope para mim. Só que agora eu quero fazer uma requisição AJAX para o servidor. Então eu levanto o braço e grito, eu quero $HTTP. Então eu boto vírgula, $HTTP. Quem é esse cara? Esse cara caiu do além? Não, é um serviço do Angular responsável em realizar requisições AJAX. Por exemplo, se você já usou jQuery, o jQuery tem o ponto AJAX dele, né? Ponto getJSON, uma série de funções. No mundo Angular, quem é o responsável em fazer requisição AJAX é o $HTTP. E só para ilustrar, que se eu tivesse invertido isso daqui, né? Tivesse colocado $HTTP antes, não teria problema. O Angular, de novo, relembrando, ele vê pelo nome do parâmetro que você passou, ele sabe o que ele tem que buscar e dar para você, tá? Só vou colocar $HTTP depois porque foi o segundo artefato do Angular que a gente está precisando. Beleza, Flávio, você colocou $HTTP aí. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é que fotos aqui vai ficar um array em branco. E eu preciso usar $HTTP para buscar esse cara aqui do meu back-end. A primeira coisa para a gente buscar esse cara, eu boto $HTTP e quero realizar uma requisição do tipo GET. GET para obter dados no servidor. Se eu quisesse enviar, era POST. Se eu quisesse apagar, era DELETE. Se eu quisesse atualizar, PUT, por aí vai. Então, vou dar GET e vou colocar aqui a URL lá do nosso servidor. v1/fotos. Ok? E vou dizer que $scope.fotos é igual ao resultado de $HTTP.get. Só que isso não vai funcionar. Ok? Esse cara não vai funcionar porque $HTTP é uma requisição assíncrona. Você não sabe quando ela vai terminar. É como se eu fizesse o seguinte, ele fosse executar essa linha. Se eu quisesse fazer alguma coisa na linha de baixo, pode ser que os dados ainda não tenham chegado do servidor. Por quê? O servidor pode estar lento, o servidor pode demorar, uma série de coisas. Então, $HTTP não funciona desse jeito. O que $HTTP te devolve é o seguinte, o máximo que ele pode se comprometer com você é de fazer uma promessa. Ele vai chegar assim, ó, como é que é promessa em inglês? Promise, né? Ele te devolve uma promessa, é isso que $HTTP me dá. O que é essa promessa? É o seguinte, ó, Flávio, eu vou tentar pegar v1/fotos do servidor. E daí, olha que legal, promise, then, daí, ou seja, se eu conseguir pegar esses dados, aí eu passo uma função aqui que eu recebo retorno dentro dela. Podia ser com nome, mas eu passo uma função de callback para o promise.then, que é daí, ou seja, se eu conseguir cumprir a sua promessa, eu te dou acesso aos dados que vieram. Então, eu digo que $scope.fotos é igual a retorno. Aí eu não tenho como fugir. Data, né? Data. Então, o que acontece? $HTTP te devolve uma promessa, que não é o resultado que você quer. Se essa promessa for cumprida, então eu dou promise.then, daí eu passo uma função callback que na documentação do Angular me diz que eu tenho acesso a o quê? Aos dados que vieram do servidor através de retorno.data. Se aqui fosse Flávio, seria Flávio.data. Esse nome aqui não é importante. O importante é que é .data. Só que eu também tenho que saber o seguinte. Se essa promessa não foi cumprida, eu tenho que saber o que vai acontecer. Então, se ela não for cumprida, eu boto .catch, ou seja, se der algum tipo de erro, e boto function, e ele vai me dar aqui, né, um retorno, né, vou chamar de erro, com a causa, porque a promessa não foi cumprida. Então, eu posso dar console.log erro. Tudo bem?
Vou salvar, vou aqui no meu $HTTP e vou recarregar minha página. Olha, perfeito. Ele montou, ó, vários painéis dinamicamente, usou a diretiva ngRepeat, montou o que? Um painel para cada foto que foi retornada pela lista de $HTTP.get. Mas o mais importante é que esse é o padrão promise usado por $HTTP. Só que $HTTP me dá um atalho um pouquinho menos verboso para eu conseguir obter o meu resultado. E o mais bacana é que eu não vou precisar dar retorno em ponto data. O retorno já vai ser meus dados. Como é que funciona esse atalho? Eu vou deixar aqui, vou copiar esse códigozinho, Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui embaixo, vou comentar o código de baixo para você ver a forma com promise, e vou usar um atalho aqui do HTTP. Esse atalho é o seguinte, você faz o seguinte, $HTTP, se aí encadeia a chamada função success. Se teve sucesso, function, eu vou dizer aqui fotos. Ou seja, se teve sucesso, eu digo que $scope.photos é igual ao quê? Fotos. Repare que eu não precisei colocar lá retorno.data ou fotos.data. Quando eu uso success, esse carinha aqui, né, já vem para mim os dados que vieram do servidor. E se eu tiver algum tipo de erro, né, eu boto success e posso encadear aqui para error. Então eu boto function, erro, se tiver algum erro aqui, eu vou e digo que console.log erro. O ideal seria dar uma mensagem bonita para o usuário dizendo que teve algum problema e tudo, mas a gente vai aprender a fazer isso aí mais tarde. Então esse daqui é um atalho que por debaixo do pano trabalha com uma promessa que uma das vantagens é eu não precisar, eu já pego o cara daqui, não preciso pegar aqui o parâmetro que eu passei no callback, botar retorno.data. Esse fotos aqui já fica sendo o quê? O meu data, o meu dado que veio do banco. Então é essa a forma que a gente vai usar, mas eu fiz questão de mostrar o promise para você para entender que o HTTP por debaixo dos panos trabalha com uma promise. Então eu vou salvar aqui e vou recarregar o meu código e tudo continua funcionando uma maravilha. Então a gente fez a nossa primeira integração com back-end, pegando os dados das fotos e montando através da diretiva ngRepeat o meu painel com dados dessa foto, ok? Então, recapitulando, o que nós vimos no capítulo? A diretiva ngRepeat, para poder iterar sobre uma lista em $scope e poder repetir um fragmento do HTML. Vimos aí a questão da injeção de dependência do Angular, que não importa a ordem dos parâmetros, mas o nome em si. Vimos $HTTP, que é um serviço especializado do Angular para realizar a requisição Ajax. E modificamos aí o nosso código para realmente se integrar com o back-end e montar a nossa lista, nosso painel de fotos dinamicamente. Não se preocupa que ao longo do treinamento a gente vai aprender a incluir foto, alterar foto, remover foto, mas já é um bom começo aí para a gente entender como o Angular aí funciona a sua integração com o back-end.